A nossa nova série de mensagens chama Heróis Improváveis. O dia que os coadjuvantes entraram para a história. O que a gente vai conversar? A gente vai conversar a respeito de pessoas que a princípio se você olhar para o contexto dela, para tudo que tinha ao entorno dela, talvez ela não poderia fazer muito, mas quando Deus trabalhou através da vida dessas pessoas, elas tiveram uma grande influência na vida, às vezes, de uma pessoa ou na vida de muitas pessoas. De qualquer forma, elas chegaram até nós como um exemplo. Nós encontramos essas pessoas na Palavra de Deus, na Bíblia, e a gente vai pensar, cada um dos domingos a gente vai ver alguém, a gente vai ver alguma pessoa que, às vezes, de forma simples, Deus usou para nos ensinar algo. E a gente quer, através da vida dessas pessoas, aprender coisas de como viver para Deus, de como Deus pode usar a sua vida, que às vezes você pode olhar para a sua vida e se achar um coadjuvante, não tem nada de muito especial, mas você pode fazer a diferença na vida de alguém, na vida das pessoas ao seu redor, ou até mesmo através de você, Deus pode fazer algo muito grande. Pensando nisso, eu queria te convidar a pensar como introdução para essa série em grandes heróis. Pensa aí na história da humanidade, heróis. Pensa aí, um grande herói, grandes pessoas que fizeram grandes coisas, grandes pessoas que fizeram nada mais do que era esperado delas, que elas fizessem grandes coisas. Pensa, veio algum nome na sua mente? Pode me dar algum exemplo de alguém que você tenha pensado? Alguém que fez algo grande na história? Não? Ninguém? Eu tenho um exemplo aqui. Na área dele, ele fez história. Quantos de vocês conhecem essa pessoa aqui? Muitas vezes a gente pensa que nós vemos as pessoas e entendemos que elas são grandes e fizeram coisas grandes. Quem conhece esse rapaz aqui? Alguém sabe quem é? Michael Phelps. Ele é um cara ele é um nadador americano. Na primeira Olimpíada dele, na Olimpíada de 2004, na primeira Olimpíada dele ele era muito novo e todo mundo já entendia que ele ia ser muito promissor. E na segunda Olimpíada na Olimpíada dele, de 2004, ele ganhou 6 medalhas de ouro. E ele foi lá querendo bater o recorde de mais medalhas de ouro numa mesma Olimpíada, não conseguiu. Ele conseguiu 6 medalhas de ouro e 2 de bronze. Quando chegaram para a Olimpíada de 2008, o que todo mundo esperava dele? Algo pequeno, que ele ficasse em quarto e quinto? Não, todo mundo queria ver ele ganhar o maior número de ouros possíveis. Ele disputou 8 finais da natação na Olimpíada de 2008, que é a dessa foto, e ele ganhou as 8 medalhas de ouro que ele disputou. E ele foi o recordista de todos os tempos. Ou seja, ele já era uma pessoa grande. Quando ele foi para a próxima Olimpíada de 2012, que esperavam dele? Que ele ganhasse mais. Ganhou mais 4 ouros e 2 pratas. Agora eu te pergunto, daqui a 2 meses a gente tem a Olimpíada. Esse cara vem. O que espera desse cara? O que você espera? Que ele vai ganhar pelo menos uma medalha.
talvez mais de uma, algumas de ouro, eu não sei quantas modalidades ele vai disputar na natação, mas ele vem, e se ele vem, está todo mundo esperando que ele ganhe medalhas, porque é isso que espera de alguém com a grandiosidade de um atleta, do maior medalhista de todos os tempos. Agora, lembrando que nessa série a gente vai falar de pessoas coadjuvantes, aquela pessoa que às vezes está escondida ali, você às vezes nem vê passando. Eu queria passar para um próximo estágio. Vamos pensar de uma forma um pouco diferente. Você consegue pensar em alguém que era insignificante, que alguém fala assim, é mais um, e fez algo realmente grande? Consegue pensar? Alguém tem algum exemplo? Eu tenho. Alguém conhece esse cara aqui? Vou falar um nome, talvez te ajude. O nome dele é Wendel Lira. Ele jogava num time pequeno de Goiás. Exatamente, Luciano conhece. Esse cara, ele jogava num timinho pequeno de Goiás, depois, nessa foto, ele já tinha sido contratado por causa do que ele fez. E era mais um entre tantos brasileiros que sonham ganhar alguma coisa com futebol. E ele fez. Essa segunda foto é ele na premiação de melhor gol do ano da FIFA. Ou seja, esse cara que ninguém dava nada. Provavelmente ele ganhava um salário bem pequeno, ninguém fora das proximidades dele conhecia, e agora o mundo inteiro viu ele em algum momento nos jornais. Aqui no Brasil passou muito, ficou uma semana inteira passando, e ele deu muitas entrevistas, foi contratado. Essa foto que ele está com a camisa vermelha, ele já tinha ido para Vila Nova, que acho que é o segundo maior time de Goiás. Então, ele já tinha sido a repercussão de tudo, daquele gol que ele fez, daquele negócio grande, já tinha criado um impacto na vida dele. E agora, continuando, eu queria fazer uma outra pergunta. Agora, até mais simples. Talvez eu não vou pedir para você me falar, mas com certeza vai vir algum nome na sua mente. Pensa em alguém que em algum momento, de alguma forma, realmente impactou a sua vida. Fica mais fácil, né? Que em algum momento fez uma grande diferença na sua vida. Provavelmente veio 1, 2, 3 nomes na sua mente. Nós sempre temos alguém que nós temos... Essa pessoa me ajudou nesse momento, essa pessoa fez a diferença na minha vida por causa disso. Pensar em pessoas que fizeram a diferença não é tão simples, dependendo de como se olha. Às vezes a gente olha no meio cristão e nós vemos pessoas que fizeram tanto, e às vezes a gente olha para a nossa própria vida e a gente não vê como as nossas ações, as nossas atitudes podem fazer alguma diferença, mudar o mundo. Às vezes a gente tem sonhos de mudar o mundo, mas às vezes a gente se olha e fala, eu sou tão pequeno, o que eu posso fazer para mudar a vida de alguém que seja? Essa série a gente vai conversar, nós vamos ver como Deus agiu através de algumas pessoas, que a princípio nós identificamos como coadjuvantes, e que elas tinham uma atuação inexpressiva. Não se esperava muito dessas pessoas, da forma como que elas atuaram, mas quando a gente olha com calma, mais de perto, a gente pode ver Deus agindo através das vidas que estavam dispostas a serem usadas. E é esse
o principal motivo da gente olhar para a vida dessas pessoas nessa série. A gente entender que se a gente tiver a disposição, se a gente tiver uma atitude de estar se alinhando com aquilo que Deus quer para nós, a gente pode ser usado. A ideia é que cada um de nós sejamos encorajados para entender que se Deus quiser te usar para mudar a vida de uma pessoa apenas, ou mudar o rumo todo da história, terá valido a pena, se é isso que Deus quer de nós. Não importa o quão grandes são os seus feitos, mas que você cumpriu aquilo que o Mestre colocou nas suas mãos. Passada essa introdução, lembre disso. Nas próximas semanas nós vamos estar falando de heróis improváveis, aqueles coadjuvantes, pessoas que a princípio elas apareceram nas histórias bíblicas e às vezes saíram na mesma rapidez que entraram, mas a vida delas, aquela ação, aquele momento, a forma com que Deus usou aquelas vidas, servem de exemplo para nós até hoje e mudaram de alguma forma a história de alguém ou a história de todo o mundo. Hoje a gente vai começar com uma mulher. Faltou. Uma mulher acima da média. Esse é o nosso tema para o nosso primeiro dia. Heróis improváveis. Nosso texto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, se você está com a sua Bíblia. Se você tiver que ligar a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia. Se você quiser acompanhar aqui em cima, nós vamos ter o texto. Nosso texto principal vai ser Êxodo 2. Mas eu queria ler antes alguns versículos do capítulo 1, para que a gente possa entender o cenário que esse primeiro herói improvável aparece na Bíblia. Então, Êxodo capítulo 1. Você já achou? Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Vamos dar uma olhada no contexto. Versículos 12 e 13. O povo de Israel estava no Egito. E eles tinham sido convidados, eles foram lá em paz, e chegou um tempo onde eles trocou o governante e eles começaram a ser olhados de uma maneira diferente. E começaram a ser oprimidos. E o versículo fala, o versículo 12 do capítulo 1 de Êxodo diz: Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. A primeira coisa que você tem que ter em mente: o povo de Deus era escravo no Egito. Esse é o cenário inicial. Segundo versículo que nós queremos ler do capítulo 1, versículos 15 e 16. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Segunda peça para a gente montar o cenário. Primeiro era escravidão. Segundo, o rei não queria que o povo crescesse para que eles não se tornassem tão poderosos que pudessem ser uma ameaça. Então eles falaram assim: vocês são responsáveis pelas crianças que nascem, vocês olhem, quando nascer, se for menino você mata, se for menina você mantém viva. E aconteceram algumas coisas que isso não estava, Deus estava trabalhando e isso não estava acontecendo. E o último versículo do capítulo 1 que nós vamos ler fala assim: por isso o faraó, porque não estava acontecendo, as crianças continuavam nascendo e sobrevivendo,
Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Esse é o cenário. Pensa se fosse você. Pensa que você faz parte do povo hebreu naquela época. Você se encontra em escravidão, onde a sua posição lhe dá poucas chances de fazer algo relevante, algo que realmente possa fazer alguma diferença. Seja para você mesmo, seja na vida de alguém, ou muito menos mudar a história como um todo. E é assim que nós encontramos a nossa personagem, a nossa mulher acima da média. Ela se chama Joquebede. Você conhece? Já ouviu falar? Sabe quem é? Vamos ver o que Deus fez através da vida dessa mulher. Próximo capítulo, passa sua Bíblia para o capítulo 2, nós vamos ler. Capítulo 2, versículo 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Armando o menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino, que acompanhava a trajetória do cestinho, aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Quantos de vocês já conhecia essa história? Quantos de vocês sabem onde essa história termina? Você concorda comigo que algo grande veio dessa mulher, se você já conhece essa história? Alguém que estava num contexto de escravidão, onde as crianças estavam sendo mortas e ela não tinha muito o que fazer. Para você que não sabe, essa mulher, Joquebede, foi a mãe de Moisés. Moisés foi o homem usado por Deus para libertar o povo de Deus, o povo de Israel, da escravidão no Egito. Deus usou essa mulher para salvar uma vida, e essa vida que ela salvou e resgatou, libertou, ajudou, foi usada por Deus para libertar todo o povo de Israel da escravidão. Moisés era um menino no cesto de junco. Agora pensa, o que teria acontecido sem a interferência direta da mãe de Moisés? Para pensar. Lógico que ela era necessária para Moisés nascer. Mas ela estava num contexto onde, ao nascer um menino homem, um bebê homem, já estava determinado o que iria acontecer. Mas ela fez algo. Eu queria parar para pensar em algumas coisas que a gente pode ver nesse cenário, nas atitudes e no resultado que essa mulher acima da média, Joquebede, fez.
nessa atitude que ela teve. Em primeiro lugar, existe uma palavra que essa imagem define bem, que é resiliência. Resiliência é uma palavra para descrever alguém que, de forma simples, é alguém que continua apesar de todas as adversidades. É a qualidade que alguém ou algo tem de continuar em frente apesar das dificuldades. Essa mulher teve essa atitude, teve essa característica. Ela não deixou que aquela circunstância, aquele cenário, que já era cravado, o fim já era certo. Ela não deixou que isso paralisasse as suas ações. Ela não se contentou com a situação em que ela se encontrava. O fato de um grande poder estar contra nessa situação não deixou que ela se contentasse. Era o governo do país onde ela morava. Era o faraó que estava ordenando. Aquele que tinha todo o exército, tudo sob o seu governo. O fato de ser escrava, o fato de ser mulher, o que naquela época limitava ainda mais a sua atuação, não deixou que ela se contentasse, não deixou que isso a travasse, a segurasse. Ela ficar simplesmente com a criança significaria a morte do bebê. Aceitar assim a situação sem fazer nada geraria a mesma consequência. Mas ela deu um passo, fez algo. E olhando para isso, eu queria te fazer uma pergunta, para que você parasse para pensar a partir de hoje. Quando você pensa naquilo que você pode fazer, naquilo que Deus quer fazer na sua vida, aquilo que está ao seu redor, eu queria te fazer uma pergunta. O que tem te paralisado? Outra pergunta em cima disso. Que desculpas você tem dado? Porque às vezes a gente sabe o que nos paralisa. E essas são as desculpas que a gente usa para não fazer nada. Essa mulher tinha as desculpas. Mas eu sou escrava, eu não posso fazer nada. Mas ela fez. Mais uma coisa que eu queria que a gente olhasse para a atitude de Joquebede. Joquebede agiu e a ação dela tem 3 coisas. Primeira delas, ela foi criativa. Bem, no começo ela tentou esconder, mas provavelmente o choro começou a ficar mais alto, a situação ficou mais complicada e já não dava mais para esconder. O texto fala isso, que depois de um tempo já não dava mais para esconder a criança. Ela escondeu o quanto ela pôde. Então ela pensou de alguma forma criativa. Fez um cesto, e isolou bem, né? Isolou da água, como é a palavra? Me fugiu. Impermeabilizou, exatamente. Alguém me ajudou. Impermeabilizou o cestinho para que não entrasse água. Colocou o bebê lá. E foi a solução que ela encontrou. Ela precisava fazer alguma coisa. Ela não podia ficar de braços cruzados. A segunda coisa é que a atitude dela foi baseada em fé. Porque, por mais que eu ficar com a criança 100% de certeza que o governo ia encontrar, talvez colocar a criança num mini barco não seria a melhor solução do mundo, mas era o que ela tinha.
mas ela tinha confiança que Deus estava no controle. E se Deus está no controle, vai acontecer exatamente aquilo que Deus quer. Sempre é assim. E ela confiou. E falou assim, até aqui eu posso ir. E uma terceira coisa, que ela cuidou. Ela não simplesmente falou assim, não, eu vim até aqui e daqui para frente o Senhor cuida. E sentou e não fez mais nada. Não, ela falou assim, não sei se foi a iniciativa dela, mas o que aconteceu é que foi a filha, a irmã mais velha do menino que estava lá, Moisés, foi acompanhando, para que assim, tivesse ainda alguma chance, se Deus estivesse cuidando, mas ainda precisasse de alguma ação de alguém que estava olhando de longe, isso iria acontecer. Joquebede ocultou a criança enquanto era possível, mas ela confiou que Deus cuidaria de tudo. Ela foi até onde ela podia, confiou que Deus iria além, onde ela não podia ir, onde ela não tinha poder. Mas ela não ficou, como eu disse, não ficou sentada esperando. E essa atitude dela, de continuar cuidando, fazendo tudo o que ela podia, ainda proporcionou mais uma coisa. Você lembra do fim do texto que fala que quem cuidou do menino? A própria mãe. Ou seja, aquela criança que já estava sentenciada de morte, além de ter sido salva, Deus operou, ela ainda foi amamentada e foi cuidada nos primeiros dias pela própria mãe. E isso, com certeza, fez toda a diferença para a própria Joquebede. Eu vi uma frase na internet que dizia assim, confie em Deus, porém, não pare de remar. Não quer dizer que você não confie em Deus. Você continua confiando. Você confia em Deus, acredita que Ele está no controle, que Ele vai cuidar da situação, mas isso não quer dizer parar de remar e esperar que Deus vai pegar o barco onde você está e vai levar até o destino certo. Deus tem poder para fazer isso, Ele pode. Mas eu creio que quando a gente confia em Deus, Ele nos dá a direção de como remar, Ele vai tirando as pedras do caminho, Ele acalma as tempestades, e a gente só precisa fazer o que Deus pediu para a gente fazer, nesse caso, continuar remando. E a partir disso eu queria fazer uma outra pergunta para você. Como você tem agido em frente a situações onde as probabilidades estão contra? Como foi Joquebede? A primeira pergunta foi se você tem se deixado paralisar. O que tem te paralisado? As desculpas que você tem dado para não fazer nada. E quando você toma o passo de fazer, a segunda pergunta é, como você tem agido? Como têm sido as suas atitudes? Você tem buscado a sabedoria, a criatividade de Deus? Você tem agido com fé? E você tem cuidado daquilo que você está fazendo? Queria parar para pensar com vocês. Qual que era a possibilidade, a probabilidade de uma escrava, com suas atitudes e postura, impactar a vida de muitas pessoas? A probabilidade era mínima. Mas quando Deus está na causa, agimos sem medo, seguindo apenas o que Deus quer de nós, nós podemos fazer a diferença. Seja em apenas uma vida. Ali Joquebede estava cuidando apenas de uma vida. Mas pode ser muitas. Aquele ato pequeno dela, de cuidar de Moisés, cuidou daquele que lá na frente ia ter um impacto grande na vida do povo inteiro. A história de Joquebede impactou diretamente e totalmente a vida de apenas uma pessoa, Moisés. Mas Deus quis
que essa única pessoa fosse alguém que ia mudar a história do seu povo e a história da humanidade. Porque tudo o que acontece depois tem algum tipo de influência desse período, onde os escravos saíram do Egito. Deus faz muito além do que a gente pensa e pede. Deus agiu de forma grandiosa para salvar aquela criança. Deus agiu de forma grandiosa para que através daquela criança seu povo pudesse ser resgatado. Mas aí eu queria partir para vocês, a gente está olhando para a vida de Joquebede, viu alguma coisa na vida dela, mas eu queria partir para um nível um pouco mais profundo e mais pessoal em relação a isso. Deus sempre age de forma grandiosa para salvar os que são seus. No seu e no meu caso, a vida de Moisés tem o impacto do exemplo e do que aprendemos através da vida dele. Mas Deus proporcionou outra forma grandiosa de me salvar e de salvar aqueles que são seus. Você imagina qual foi? Tem um cara que foi enviado. Um homem, Jesus. Ele foi enviado por Deus para fazer aquilo que a gente não podia fazer. Aquilo que eu não podia fazer por mim mesmo. Ele foi além, cuidou daquilo que eu não podia cuidar, salvou e fez através de Cristo o que não era possível para mim mesmo fazer, que era salvar a minha vida. Todos os domingos, de alguma forma, nós falamos e continuaremos falando sobre o maior herói improvável de todos os tempos. Mas Jesus, herói improvável, é fácil para nós hoje saber que Jesus não era um herói improvável. Mas pensa para as pessoas que moraram, que viveram na época de Jesus. Nós temos textos na Bíblia que nos levam a pensar que para aquelas pessoas daquele dia, daqueles dias, era difícil enxergar Jesus como alguém que iria fazer o que ele fez. Provavelmente eles encaravam Jesus como um dos mais improváveis heróis. A Bíblia fala que ele era de uma cidade pequena. A Bíblia cita pessoas falando que como alguma coisa de boa pode vir da cidade de onde Jesus vem. Outro texto fala que ele não tinha beleza, que as pessoas não viam nele algo que era atrativo. Ele tinha uma profissão comum. Poderia até gerar um bom dinheiro na época, mas era uma profissão comum. Ele não tinha um diferencial muito grande. O povo não reconhecia. E teve dificuldade de enxergar Jesus como herói, como salvador. Alguém que o povo tinha dificuldade, porque naquela época eles esperavam o Messias como alguém que ia vir, ia libertar o povo de Deus do jugo de Roma, que ia libertar e colocar Israel no devido lugar novamente. Então, alguém que viesse de forma simples, sem muito alarde, sem a pompa de um rei estabelecendo o reino, não era o que eles esperavam do Messias, aqueles que eles esperavam, muito menos de alguém que ia vir para morrer. A Bíblia, os profetas já falavam disso, mas a esperança do povo daquela época era alguém que iria trazer vitória e que iria libertar o povo. Mas Deus age no improvável. Deus faz muito além do que imaginamos e nos surpreende ao demonstrar soberania sobre tudo.
Deus é soberano sobre todas as coisas. E o mais legal disso, que ajuda a pautar a nossa série desse mês, é que a ação de Deus não está presa ao lógico, ao provável. Você pode me responder facilmente, rapidamente, quem que estabelece as probabilidades? Quem que estabeleceu as probabilidades daquilo que acontece? Se eu pegar isso aqui e soltar, qual que é a probabilidade disso aqui cair? 100%. Quem fez o mundo ser assim? Deus. Deus estabeleceu essa probabilidade. Se Ele fez, é difícil para Ele mudar? Não. Deus estabeleceu as probabilidades. Tudo o que rege o nosso mundo, tudo que a gente encara, a gente está falando de heróis improváveis. Improváveis são aqueles que a gente não espera. Tudo o que a gente espera, que é natural, que é o cotidiano nosso, quem estabeleceu? Foi Deus. E se Ele quiser mudar, Ele tem todo o poder para isso. Deus estabelece as probabilidades. E eu queria te convidar a pensar. Como tem sido a sua relação com esse Deus soberano? Com Cristo que veio para que o mais improvável dos pecadores, o pior deles, qualquer um de nós, pudesse ter a chance de encontrar uma mudança de história. Para que a nossa história fosse mudada. Para que as coisas da nossa vida, aqueles paradigmas, aquilo que nós entendemos que nunca vai mudar na nossa vida, aquilo que a gente fala, não, eu nasci com isso e vou morrer com isso, aquilo que a gente entende que não tem mudança, Deus pode e tem poder para mudar. Ele quer mudar a nossa história, mudar a nossa vida, mas como tem sido o seu relacionamento com Ele? O convite que nós temos, que nós encontramos na Bíblia, é que nós possamos entregar o nosso passado nas mãos de Deus, o nosso presente e o nosso futuro. Deixar para trás as coisas que já foram. Começar agora, se aproximar cada vez mais de Deus e entregar nosso futuro nas mãos dEle, para que a nossa vida tenha uma mudança, que a nossa vida mude. Eu queria ler com vocês um outro texto que fala um pouco sobre isso, de como a nossa vida, quando a gente coloca as nossas vidas e pauta as nossas vidas, que a gente estabelece como guia para as nossas vidas a palavra de Deus e a vontade de Deus, como as nossas vidas devem ir além do natural, além das probabilidades. E ela pode alcançar lugares, situações, pessoas e níveis que a gente nunca imaginou. Preste atenção, enquanto a gente lê esse texto, é 1 Coríntios, você pode ir abrindo. Texto de 1 Coríntios 2, a partir do versículo 4. Enquanto nós lemos, eu queria que você parasse preste atenção em quantas vezes o texto fala sobre algo que vai além da nossa expectativa, coisas improváveis, coisas que não se baseiam no natural que nós conhecemos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 fala assim: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês, que vocês têm, aqui a primeira, não se baseia na sabedoria humana. Se baseia no quê? No poder de Deus. Primeira coisa que a gente vê aí. Ou seja, a sabedoria humana, aquilo que nós entendemos. Se eu soltar o meu controle do projetor aqui, vai cair. Isso é se basear na sabedoria que nós temos. Deus estabeleceu. Mas se a gente baseia no poder de Deus, as coisas inimagináveis podem acontecer. Continuando, entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros,
mas não, novamente, da sabedoria dessa era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Mais uma vez, continuando, fala assim: nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. As pessoas que tinham mais sabedoria, os poderosos, não entenderam isso. Não entenderam o se dar, o Cristo. Porque esse texto fala que se eles tivessem entendido, eles não teriam crucificado Cristo. E agora vem um versículo muito importante, que é claro no que fala, como Deus cuida de nós, de forma improvável, vai além daquilo que nós esperamos, do natural, daquilo que a gente acha certo. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você percebeu o que está falando aí? Está falando tudo que você pode ter visto, ouvido ou imaginado. O que Deus preparou para você, se você ama realmente a Deus, já passou disso, é muito além disso. Continuando, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Obrigado. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos. Novamente, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ele faz uma distinção sobre a sabedoria com aquilo que é ensinado pelo Espírito. Quando nós olhamos para esse texto, a gente pode ver claramente como Deus age e como a gente deve confiar em Deus e abraçar a esperança que nós encontramos nele e somente nele. Quando a gente lê nesse texto, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, fica claro que o que Deus tem para nós não está limitado ao natural. Não está limitado pela esfera do provável, que é o que nós começamos a ver hoje nessa série. Que quando Deus está agindo, o improvável pode ser natural. Deus quer que a nossa sabedoria vá além da sabedoria natural. Que a nossa esperança vá além da esperança natural. Que o nosso amor transborde do natural. Que a nossa vida seja pautada pelo que Deus quer fazer. E isso vai muito além do que ouvidos viram, do que ouvidos ouviram, olhos viram e do que mentes imaginaram. Seguindo para a nossa conclusão, eu queria ressaltar só algumas coisas para que a gente possa parar, pensar e estabelecer que a gente coloque em prática isso nas nossas vidas. Como tem sido a sua atitude? Eu separei, dei uma pequena modificada. Quem conhece esse cartaz? É muito famoso hoje em dia. É um cartaz que foi usado na Segunda Guerra, lógico que não tinha cruz, mas ele quer dizer que na época da Segunda Guerra, em Londres, eles espalharam cartazes desse dizendo para o povo: fique calmo e continua, persista, continue em frente, continue levando a sua vida. Lembra do que a gente viu? A gente, pensando
no que a gente tem da nossa vida em Deus, que a gente possa, no momento de dificuldade, assim como Joquebede, no momento de adversidade, onde o natural e o provável nos leva a crer que tudo está perdido, que a gente não se paralise com as coisas que acontecem ao nosso redor. Você tem deixado a sua fé te impulsionar? Continuar andando baseado na fé? Você tem agradecido a Deus por agir naquilo onde você não tem poder para agir? Como tem sido a sua atitude? Como tem sido a sua atitude? Para analisar durante essa semana. Ora, pede para Deus: Deus, eu não quero deixar que as coisas que acontecem ao meu redor, que acontecem na minha vida, me paralisem e me façam perder a fé que o Senhor está no controle, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, e que o Senhor tem coisas que eu nem imaginei, como diz esse texto, para mim. Pensa, usa, ora, pede para Deus identificar onde você pode melhorar, e começa a pôr em prática na sua vida. A segunda coisa que eu queria que você ficasse e levasse para pensar durante a semana, essa cena, não sei de quantos de vocês assistiram o filme Nárnia. Eu separei essa cena, essa imagem que é alguém se relacionando com o leão, que neste livro, não sei quantos de vocês já leram, às vezes tem gente que lê e não consegue perceber, mas é uma figura clara de Jesus Cristo. E essa foto mostra o relacionamento de alguém próximo, que se importa em estar próximo de Cristo. Como tem sido a sua relação com o maior herói de todos os tempos? Hoje nós podemos dizer, é fácil para nós olhar para trás, ver tudo que Cristo fez, ver o que Ele faz na minha vida até hoje, a salvação que eu encontro nele. Eu posso ver claramente que Ele era o herói mais provável e o único herói verdadeiro que eu poderia querer para a minha vida. Você tem acreditado que Deus está no controle das probabilidades? Você tem deixado que a sua vida seja pautada pelo poder de Deus? Pelo que vai além do natural? Ontem na célula, eu visitei uma célula ontem e eu tive um tempo muito bom com 2 amigos, conversando sobre o que Deus pode e quer fazer nas nossas vidas quando a gente confia nele. A gente teve um tempo agradável, eu gostei muito, foi muito agradável para mim, a gente parar e conversar. Assim, quando Deus quer fazer as coisas, a gente precisa confiar, a gente precisa colocar as nossas vidas, a nossa confiança, seja na área financeira, seja na área sentimental, e principalmente naquilo que, no trabalho, na família, e principalmente na área espiritual. A gente tem que aprender a confiar em Deus, porque Deus quer fazer coisas que vão além do que o nosso sonho mais louco pode imaginar. Ele quer o nosso bem, Ele quer cuidar de nós, mas a gente precisa não ser paralisado pelo medo, que a nossa fé comece a esfriar, congelar quando a gente tem alguma adversidade. Eu queria te encorajar a começar a exercitar isso na sua vida. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor Deus, eu queria colocar este tempo, agradecer porque o Senhor nos deu a Tua palavra, que é cheia de exemplos ricos, onde a gente pode tirar tantas coisas para as nossas vidas. Senhor, ensina-nos a cada dia através da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu Espírito Santo nos incomodando, Senhor. Que a gente possa continuar andando, não importa o que o mundo ao nosso redor esteja caindo, que a gente possa continuar com fé, caminhando.
confiando que Deus vai tirar as pedras que precisam ser tiradas, vai acalmar as tempestades que precisam ser acalmadas para que a gente chegue aonde Deus quer que nós cheguemos. Senhor, traz para cada um de nós que a gente possa entender, que a gente tenha um coração voltado para aquilo que o Senhor nos traz como sabedoria, não para aquilo que a sabedoria humana diz que é improvável e impossível, mas que a gente quer fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Que o Senhor faça através de nós e apesar das nossas limitações, que o Senhor possa agir e que o Senhor possa mudar a nossa história e através da nossa vida que a gente possa ser esse herói improvável na vida de alguém ou até de muitas pessoas, mas que o Senhor tenha liberdade para usar as nossas vidas, Senhor. Usa a minha vida, a vida dos meus irmãos, a nossa vida como comunidade de fé. Que o Senhor esteja dirigindo este barco, esse navio de guerra. Senhor, que nós possamos seguir em frente, rumo ao alvo, que é cada dia mais estar parecido contigo, que a gente possa crescer e amadurecer e entender a Tua vontade para as nossas vidas a cada dia. Senhor, usa as nossas vidas, que a gente possa cada dia mais mergulhar no nosso relacionamento contigo e que a gente possa ser diferença e fazer diferença onde quer que a gente esteja, Senhor. Usa cada um de nós, Senhor. Eu te peço e já te agradeço, porque ao amar, ao desejar a Tua presença, o Teu poder, a Tua graça, nós sabemos que o Senhor cuida de nós, Senhor. Que o Senhor vai à frente e faz o impossível se tornar natural, Senhor. Nós queremos te agradecer, porque apesar das improbabilidades, apesar do pequeno poder que nós temos, até mesmo inexistente, que o Senhor faz coisas grandes através das nossas vidas, Senhor. Continua falando aos nossos corações durante a semana, que a gente possa ser moldado pelo Teu Espírito Santo, assim como cantamos hoje, que se a gente precisar ser remoldado como um vaso nas mãos daquele que sabe o que o Senhor quer de nós, Senhor. Às vezes a gente tenta se moldar como um vaso para flores e o Senhor quer que a gente seja um vaso de água, Senhor. Não importa aquilo que queremos ser moldados para aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, Senhor. Nós queremos ser moldados, quebrados se preciso for, mas faz nas nossas vidas, Senhor, a Tua vontade, aquilo que o Senhor tem para nós. Usa-nos, Senhor. Esse é o nosso pedido, esse é o meu pedido para a minha vida e para a nossa igreja, para a nossa comunidade de fé, Senhor, para esse pequeno pedaço do Teu corpo, da Tua igreja, Senhor. Que o Senhor faça, através dessa igreja, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor realmente tem preparado para nós, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Amém. Queria desejar a vocês uma ótima semana, abençoada por Deus, e te encorajar a deixar Deus agir na sua vida, para mudá-la, e através da sua vida, para impactar as vidas que estão ao seu redor. Amém? Que a graça de Deus nos acompanhe durante essa semana.